Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus, de nosso Pai, possa habitar em nossos corações e que, através de Cristo Jesus, Ele conclua a obra que Ele iniciou em nossos corações. Amados, hoje, terça-feira, vamos dar continuidade à nossa lição bíblica diária, mas antes aqui vamos rapidamente recapitular o que a gente viu ontem, na segunda-feira, da lição desta semana. Ontem nós vimos quando o Senhor, ele se dirige ao povo de Israel, dizendo o seguinte: somente eu sou o Senhor, somente eu sou Yahvé. Não há outro Deus além de mim, da minha pessoa. Não tem uma segunda pessoa, uma terceira pessoa, só tem eu que sou Deus. Embora que você não me conheça, eu dou força para você lutar. Você não me conhece plenamente, claro, que é o que o texto está querendo dizer, né? Faço isso para que você, desde o leste até o oeste, né? Eles saibam que eu dou esse poder a você com um único objetivo, que é para a terra inteira saber que não existe um segundo Deus. Só tem uma pessoa que é Deus, né? Sou eu. Eu somente sou o Senhor. Veja que clareza, que mensagem profunda e clara nós encontramos aqui em Isaías 45, 5 e 6, né? A prova de qualquer filosofia humana. E vimos também, na segunda pergunta de ontem, quando ele continua, o Senhor continua dizendo, olha, por que ele é o único? Porque ele é o único Criador. Eu sou o Criador, eu criei a luz, né? Eu crio a luz e faço surgir também as trevas. Eu sou aquele que manda as bênçãos e permite que as maldições também venham, como castigo, como juízo, como justiça, né? Eu, Senhor, eu faço tudo isso. Então, nada acontece, quer seja bom, quer seja mal, o que acontece nesse planeta tem a permissão de Deus. Quer seja uma bênção, quer seja uma coisa boa para a vida do homem, ou um juízo em consequência do pecado do homem, tudo isso acontece debaixo da aprovação de Deus, da permissão de Deus. Né? Ele diz bem claro, né? Assim como a chuva que vem de cima, né? Eu enviarei do céu também a vitória. Toda vitória que o homem tem, ele não consegue pela própria força, pelo próprio poder, mas a vitória que o homem tem, ela vem de cima, é Deus quem permite. Né? E a terra vai se abrir inteira para receber essa bênção, essa liberdade que vem da parte de Deus, e Deus garante que vai fazer isso. Ele promete uma vitória para aqueles que confiam nele, né? Então, hoje, na quinta pergunta, o que o profeta Isaías revela sobre o vaso de barro e o oleiro? A respeito de um filho do seu pai. Que revelação nós temos aqui? Que mensagem o Senhor está querendo nos transmitir? Que verdade, que sabedoria ele está querendo nos ensinar? Isaías 45, versículo 9 e 10, ele diz assim: um vaso de barro não briga com quem o faz. Ou seja, um vaso de barro não briga, não fala mal, não questiona o oleiro que está mexendo nele, que está dando forma a ele, né? O barro não pergunta ao oleiro: o que é que você está fazendo? E também não diz: você não sabe trabalhar. E um filho não se atreve a dizer aos seus pais: por que vocês fizeram com que eu viesse ao mundo? Olha só. Sabem quantas mensagens principiológicas, quantos fundamentos de verdade existem aqui dentro dessas afirmações que Deus está tentando ensinar? Aqui tem muito mais do que uma informação lógica para um povo de uma mente brutalizada, né? Um povo rude, um povo de dura servil. Aqui tem muito mais do que essa informação. Aqui tem informações que são fundamentos e princípios de verdade, princípios eternos da verdade de Deus, do evangelho eterno, né? Ele está dizendo assim, olha, vocês já viram um oleiro trabalhando, fazendo um barro, e enquanto o oleiro está trabalhando, o barro fala com ele assim: ei, oleiro, você não está fazendo certo não, rapaz, você está fazendo errado. Eu estou ficando torto. Ô, oleiro, faz direito aí, trabalha direito, oleiro. Está fazendo errado. Alguém já viu isso?
Obviamente, isso aqui é para que todo mundo responda. Não, porque o barro não fala, o jarro não fala. O oleiro tem um poder supremo sobre o barro. É ele quem decide o modelo que o vaso vai ser. É ele quem decide se vai existir o vaso. Porque se o vaso ele tá levantando ali, né, com as suas mãos, ele está levantando ali, erigindo, dando molde ali ao vaso, né? E em dado momento ele achou que não está legal, ele mete a mão e amassa tudo. Quem decide até se o vaso vai existir é o oleiro. Ele tem domínio total. O vaso não tem poder nenhum de perguntar e nem de cometer essa loucura aqui, que é a segunda fala dele. Ele faz uma pergunta, depois faz uma afirmação. O vaso, o barro falando com o oleiro. Você não sabe trabalhar, viu, oleiro? Você está fazendo errado, eu estou ficando feio. O que é que você está fazendo? O barro não faz isso. Aqui, primeiramente, o Senhor não está dizendo apenas que ele é o oleiro e que todos nós somos barros. Primeiro, ele está mostrando a, a insanidade, a loucura, a tolice, a cegueira do povo de Israel em buscar, em adorar um ídolo de barro, um ídolo de ferro, um ídolo de madeira, não importa do que seja. Um ídolo qualquer. É isso que ele está dizendo. Como é que aquilo que você está fazendo, você é supremo, você, o artesão que está cortando a madeira, você é supremo sobre aquilo. Aquilo nunca vai lhe perguntar se você está fazendo certo ou errado. Como é que você, sendo um criador na posição de Deus, se curva e adora algo que é produto da sua mão, que é criatura? Essa é a primeira informação que Deus está passando para um povo que perdeu a sanidade mental, que foi cegado por Satanás a ponto de não enxergar o óbvio. Né? Essa é a primeira questão. Porque claramente já está implícito aqui de forma direta que Deus é esse ser supremo, o oleiro aqui representado, e que nós somos o barro e que não temos nenhuma condição de questioná-lo. No segundo questionamento, o Senhor fala assim: vocês já viram um filho? Hoje tem, né? Porque hoje o mundo está desequilibrado. Mas no tempo bíblico, nesse tempo aqui, o filho chamava seu pai de senhor, chamava a mãe de senhora. O filho não questionava, não dizia nem sim nem não. O pai dizia, faça isso. Não tem esse negócio de falar manso, não. Era do jeito que ele quisesse falar. O pai dava uma ordem, o filho cumpria. Até adulto, até adulto. Aqui está falando, claro, de um filho menor, né? Um filho não se atreve a dizer ao seu pai, papai, mamãe, por que aqui vocês me trouxeram ao mundo? Nem uma pergunta simples dessa ele poderia questionar os pais. Por quê? Porque nesse contexto aqui, o pai é superior. Né? Uma criança de 10 anos fazendo essa pergunta, o pai ia dizer, explicar naquela época o tabu da relação sexual, tudo. Como é que o pai ia explicar para uma criança? Ele não pode perguntar isso porque ele não sabe, o filho não sabe, vai aprender com o tempo, lá na frente, quando o pai quiser ensinar, quando houver as orientações, na cultura antigamente o pai ensinava isso, né? A mãe ensinava a filha, etc. Então, o que está sendo questionado aqui é um princípio por trás. É que o pai sabe tudo e que o filho não sabe nada, e que o filho não tem autoridade de questionar o pai. Não tem autoridade. Se ele fizer isso, ele está desobedecendo, ele está quebrando uma regra, está sendo um transgressor de regra. Que mensagem o senhor quer dizer isso aqui? Primeira, é que nós, seres humanos, não temos o poder para questionar. Deus está fazendo aquilo. Ó, Senhor, por que eu saí daquele emprego? A culpa é tua, tá? Se Deus estiver preparando algo muito melhor para mim, eu não posso questionar Deus. E o segundo revelação aqui é que Jesus, o Filho, não é Deus. Jesus não é igual ao Pai, é onisciente igual ao Pai. Ele nem pode questionar o Pai, como todo filho. É uma informação muito simples aqui. Infelizmente, as mesmas pessoas cegas, o mesmo espírito que cegava o povo de antigamente, tem cegado teólogos do tempo moderno que não conseguem enxergar essa informação aqui. Muito clara. E partindo aqui para a segunda pergunta de hoje, a sexta pergunta da lição, o questionamento diz assim:
Com base na tipologia do vaso e do oleiro, o que o Senhor questiona ainda ao povo de Israel? O versículo agora é o 11 e o 12, que diz assim: o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador, o Criador de Israel, diz: por acaso vocês vão exigir que eu explique como cuido dos meus filhos? Vocês querem me ensinar a fazer as coisas? Fui eu que fiz a terra e criei os seres humanos para morarem nela. Com as minhas próprias mãos, estendi o céu e ordenei que o sol, a lua e as estrelas aparecessem. Veja que nesse contexto aqui, o Senhor está nos colocando no nosso lugar. Nós, como criaturas, o Senhor está colocando em... Ele não queria fazer isso. O Deus que eu conheço, ele não queria fazer isso. Ele está nos colocando em nosso lugar, porque é a única forma de ele nos fazer enxergar quem realmente nós somos. Porque Deus de amor, ele quer sempre nos exaltar, nos glorificar, porque tudo que um pai quer é exaltar um filho. Quando ele diz para um filho: ei, rapaz, você não é nada não, você está pensando que é o quê? Quando um pai diz isso para o filho, é justamente porque o filho está querendo ser o que não é, está entrando por um caminho perigoso para sofrer uma consequência muito dura, para dar de cara com a parede. E para que o pai não veja o filho fazer isso, ele interrompe com essas falas duras aqui. Primeiro, ele diz que um barro não pode questionar o oleiro que está moldando ele para fazer dele uma peça, um barro, o que ele quiser. Não pode questionar, porque o barro não é nada. Não é? O oleiro é quem sabe. Se você deixar o barro quieto lá, o barro não vai se formar nada, o barro não vai se mexer, não vai se fazer, ele não vai se formar em nada, ele não é nada, ele só é alguma coisa se o oleiro quiser que ele seja. Né? Israel não é nada, Israel é barro. Os seres humanos não são nada, são barro. E os seres humanos não têm autoridade de perguntar a Deus, né? Ó Deus, explica aí como é que o Senhor está cuidando da gente. Né? Explica aí porque o Senhor tá mandando 7 anos de seca. Aí o Senhor fala assim: não é da sua conta. Se você não entende porque eu estou mandando 7 anos de seca, só viva e seja obediente. Somente. Você vai ver depois dos 7 anos de seca por que veio a seca. Você vai entender lá na frente que foi para valorizar o que você está sendo soberbo na época de fartura. Você está explorando seu irmão. Você está acumulando, né, nos seus celeiros trigo demais que o mofo vai perder enquanto outra pessoa está morrendo de fome lá, precisando comer trigo. Então, os anos de fartura está lhe ensinando a ser o quê? Soberbo, a ser doente, dependente das coisas, a acumular, a esconder coisas. Isso vai só causar na sua mente ter medo. Você vai confiar no trigo, vai confiar no celeiro, no dinheiro. E quando eu mando 7 anos de seca, é para você valorizar aquilo que você tem. É para você valorizar o Deus que manda as coisas no tempo certo. Para você nunca confiar no celeiro, para você nunca confiar no dinheiro, para você nunca confiar na sua própria força. Então, eu sei o que estou fazendo, agora você não sabe. Então, essa fala que Deus está dando aqui é algo que é para o nosso próprio bem, é para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde espiritual. E porque o homem quer sempre ter o controle de tudo, é que ele peca nesse ponto. E essa fala é justamente para esse povo do tempo presente, que passou a ser consumista, materialista, né? Inventaram até uma moda que diz que quem tem 2 só tem 1. Quem tem 1 não tem nada. Isso é um pensamento, né, diabólico, no sentido de que o homem tem que acumular coisas que não prestam. Por isso que as pessoas ficam, né, guardando muito lixo, né, se aprisionando aquilo. A armadilha é muito grande. Hoje, as pessoas querem controlar tudo, querem controlar o tempo, querem controlar a sua... Não controla a sua vida, mas querem controlar a vida dos outros. Hoje, a mulher quer controlar a vida do marido. O marido quer controlar a vida da mulher. O filho quer controlar a vida do pai. O pai quer controlar a vida dos filhos adultos. A ovelha quer controlar, quer saber tudo que o pastor faz. E o pastor, né, da igreja
da instituição religiosa, quer controlar a vida pessoal das ovelhas. Olha, quem tem o controle disso é Deus, meus amados irmãos. A gente não pode ter esse controle, não. Deus fala assim, vocês querem me ensinar a fazer as coisas, né? Hoje, se as pessoas, muitas vezes as pessoas, né, querem controlar a vida do outro, mas não querem fazer o que o outro faz. Querem só que o outro se curve a ela, conte tudo o que vai fazer, para que ela aprove ou não, para que ela tenha o controle das coisas. Não era isso que o povo queria fazer com Deus? Quando faziam uma imagem de escultura, eles estão dizendo, eu quero controlar Deus. Até Deus eles querem controlar. E poucos conseguem ter esse discernimento. Eles não relaxam, não entregam isso no controle de Deus. Não respeitam nada, não respeitam ninguém, porque lhes falta conhecimento bíblico, lhes falta discernimento espiritual, e aí cometem esses erros aqui, que a própria lição está nos mostrando. Aí Deus chega e diz assim sobre a sua soberania, ei, sua supremacia, né? Olha, fui eu quem criei tudo, a terra, os seres humanos, a terra, o ambiente, e o ser humano para habitar nela, o ser vivo para habitar neste ambiente. Então, eu tenho o controle tanto do lugar quanto das pessoas. Eu tenho um controle total, tanto da terra quanto dos seres vivos que nela estão. Então, eu sei como a terra funciona, como o clima deve funcionar, o mar, a terra, o vento, a chuva, o ar. Eu sei tudo. Tudo da terra, eu sei como funciona. Nada está fora do lugar. E sei também quais são cada necessidade que o seu corpo físico precisa para viver. Como você sabe que precisa de água, de comida. Eu sei tudo que você precisa. E sei também, não é? O que o planeta precisa para funcionar. Eu sei de tudo. Sei tanto da sua saúde física quanto da sua saúde emocional, sua saúde mental e espiritual. Então, se você fizer o que eu estou mandando você fazer na minha palavra, você tanto vai ter saúde física, quanto você vai ter saúde emocional. Agora, se você se comportar como um pedaço de barro, que quer se fazer de criador, você quer controlar tudo, aí você vai adoecer. Aí você vai realmente se perder. Confia em mim. Essas são as mensagens implícitas, maravilhosas, profundas e espirituais que o Senhor está tentando passar nessa mensagem poderosa para o antigo Israel, mas principalmente para o Israel espiritual hoje, para mim e para você.